Agora com vocês, com a palavra, o presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Irmãos do Congresso Gedeões, meus cumprimentos pela paz do Senhor. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E eu pergunto para você, até quando? Até quando esses homens vão usar o nome de Deus, o nome do Criador, para enganar as pessoas, para mentir? Até quando políticos, líderes religiosos, maçons, todo esse tipo de gente vão usar o nome de Deus e ficar assim impune, vão mentir, vão ganhar dinheiro, fortunas, lucrar, fazer o nome de Deus de palanque político para ter cargos elevados aí dentro do governo? Até quando, cara? Bom, se você não me conhece, não conhece meu canal, não assistiu meus vídeos, eu peço que você não me julgue assim de cara. Para você ter noção, em agosto do ano passado, do ano 2018, eu apoiei Bolsonaro nas eleições. Quando eu vi a maçonaria total ali por trás dele, eu tive que dar um freio e nesse vídeo você vai entender o porquê, mas eu peço para que você assista outros dos meus vídeos, peço que você não julgue as minhas palavras, peço que você estude cada uma delas para que você entenda. Pois aqui nesse canal eu jamais estou lutando contra o próprio Cristo, não estou desrespeitando as palavras de Cristo, e sim defendendo elas, desses líderes religiosos que acabam deturpando a própria palavra, o próprio evangelho, em troca de dinheiro, em troca de fama, de popularidade e de cargos políticos. Então não me julgue. Eu cheguei agora aqui, são 11 horas da noite do dia 2 de maio de 2019, estou super cansado, até me perdoe por essa cara de cansado, eu trabalhei o dia inteiro, alguns acham que eu não trabalho, mas eu trabalho fisicamente também, eu não vivo só do YouTube. Então, tive que me deparar aqui com o discurso de Bolsonaro no Congresso Gedeões 2019, e eu preciso fazer esse vídeo, pelo menos para pôr para fora essas coisas que eu vi aqui, pois é inacreditável como estão usando o nome do Criador. Se você não sabe o que é a maçonaria, o que está por trás dela, pesquise. Existem 4 documentos que dizem aí realmente quem são a maçonaria, o que estão por trás dele e quem é o Deus a quem eles acreditam, a quem eles servem, e negam totalmente a Cristo. Basta você pesquisar, leia os manuscritos Cook, os manuscritos Régios, a Constituição de Anderson e as Old Charts, ou então as antigas obrigações. Se você olhar lá, você vai ver quem é realmente o verdadeiro Gadu, que se opõe totalmente contra ao Criador dos céus e da terra, está exatamente do lado de quem? De Baphomet. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo, mas o que eu quero que vocês entendam é que a maçonaria desde o começo esteve por trás do próprio governo Bolsonaro. Por mais que a maçonaria foi a criadora da esquerda, do comunismo, eles acabaram saindo de lá e indo para trás dessa direita que nós temos aí nos dias de hoje. E também a própria maçonaria, por incrível que pareça, está por trás do Congresso Gedeões já de muitos anos, não só dos Gedeões, mas de muitas das denominações religiosas e por trás de líderes religiosos também, como eu já citei várias vezes aqui no canal. Todos esses grandes, como Silas Malafaia, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Marco Feliciano, R.R. Soares, todos eles estão com a maçonaria junto a eles, pois a maçonaria domina exatamente a política e a religião. O território da política e o território da religião são exatamente os territórios em que a gente age, porque são os territórios que são mais avessos à ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Para agir em cima do Brasil, a gente precisa agir maçonicamente. Se a gente não pode chegar lá em Brasília, a gente age onde a gente pode. A gente pode agir na nossa loja, a gente pode agir na nossa família, na empresa em que a gente trabalha, a gente pode agir no Consegue. Tem Consegue aqui no bairro? Cadê? Tem um maçom lá? Tem que ter. Tem lá? Então, ele está agindo maçonicamente? Ele está agindo de acordo com o que a maçonaria pensa? Com o que a maçonaria... Já está tendo uma ação maçônica? Ótimo, é assim. Tem alguém aqui que esteja interessado em política? A gente vê, tem alguém com valor possível para ser vereador? Bora, vamos levar um maçom para a Câmara dos Vereadores. A gente tem que ir agindo assim. Em vez de deixar o mundo profano nos envenenar, a gente é que tem que envenenar o mundo profano com maçonaria. Isso fica muito claro quando nós analisemos aí todas as palavras de todos esses caras. Bolsonaro começa seu discurso já introduzindo os princípios ali de Albert Pike, um maçom de grau 33, um dos maçons que foram mais importantes aí para a história da maçonaria no mundo até os dias de hoje. E que ele diz claramente em um de seus livros que a religião deve ser usada para 2 coisas:
para enriquecer, para ganhar muito dinheiro, como esses líderes religiosos todos fazem, e também para ter ali massa de pessoas como uma massa de manobra, ou seja, você consegue controlar ali, o líder religioso consegue controlar aquela massa de pessoas para o lado que ele quer, e é por isso que os políticos estão extremamente envolvidos com a religião. Bolsonaro começa ali seu discurso agradecendo a quem? Ninguém mais, ninguém menos do que o próprio mentor que está ali interligando a maçonaria, a política e a religião, que no caso é Marco Feliciano. Eu quero saudar da minha comitiva algumas pessoas. Deputado federal Marcos Feliciano, meu velho companheiro de lutas na Comissão de Direitos Humanos. Quem é que se lembra alguns anos atrás que o próprio Marco Feliciano levou o Michel Temer lá para fazer as pessoas apoiarem ele e acabou recebendo um grande apoio do meio evangélico? Dentro de 15 ou 20 dias, esse homem vai assumir a presidência da República do Brasil. No nosso país. E nós, que somos religiosos. Não sei se você ouviu ele dizer ali, nós que somos religiosos. O próprio Marco Feliciano, que tempos depois, no ano de 2018, estava junto com Bolsonaro, dizendo para os maçons que estavam juntos e misturados. Ao que prega o Avança Brasil Maçons BR. Muito obrigado a vocês. E que continuemos lutando pela democracia nesse país que nós tanto amamos. Estamos juntos e misturando. Valeu, Brasil. Obrigado. E se você não sabe, resumindo aqueles 4 documentos que eu falei, os maçons negam totalmente a Cristo, que faria um pastor evangélico dentro da política, junto com pessoas que negam descaradamente o próprio Cristo, o próprio Messias, e é por isso que eu continuo ficando indignado. E aí, Bolsonaro continua ali seu discurso e aí começa a falar de maçons dentro ali do próprio Gideões, como por exemplo o próprio general Heleno. Meu prezado general Augusto Heleno, ministro de Segurança Institucional, meu grande conselheiro. E na sequência ele fala dos seus ministérios. Vocês vão ver agora ele falando dos ministérios e na sequência eu vou rodar um vídeo que ele gravou ali dentro de uma denominação batista junto com um pastor, que ficou bem curioso o gesto que ele fez ali, e é claro, falando sempre dos ministérios que foram distribuídos em sua maioria, como eu já fiz vídeos aqui no canal, mostrando que praticamente todos que herdaram cargos ali dentro dos ministérios eram maçons. Será que isso tudo é mera coincidência ou eu sou apenas um louco que estou falando coisa aqui na internet? Com liberdade, que havia prometido durante o período eleitoral formar um ministério. Num primeiro momento, são essas 22 pessoas que me ajudarão a cumprir essa missão. Sua equipe está ficando top. Top! Top! Eu termino dizendo o que, quando você estava lá no leito, que eu fui te visitar em São Paulo, e você ali, tão enfraquecido, você disse assim, desculpa você, que agora é senhor presidente. O senhor disse assim, pastor, eu vou sair dessa. Eu vou montar uma grande equipe e nós vamos mudar essa nação. Eu vou montar uma grande equipe e nós vamos mudar essa nação. E aí, para finalizar, ele já na metade do seu discurso, agradece a Luciano Heng, o dono da Havan. Sim, aquele mesmo cara que traz aí suas lojas com um símbolo bem peculiar, a própria Semíramis, um deus pagão, que eu não preciso nem falar, já falei tantas vezes dela, Nimrod, o cara que construiu a Torre de Babel, que se opôs totalmente contra o Criador e que são adorados e idolatrados até os dias de hoje. Pessoas que estão envolvidas com maçonaria, que negam ao Criador, negam a Cristo e agora colocam aí simbologia pagã. Essas pessoas é quem estão sendo adoradas aí dentro do Congresso Gideões 2019, usando sempre a máscara de cordeiro, usando sempre essa máscara do nome de Deus, usando passagens bíblicas e acabando misturando todas essas coisas. Eu não sairei daqui feliz
se não agradecesse a todos vocês, mas também uma pessoa muito especial aqui em Santa Catarina, o meu amigo Luciano Davan. E aí, seguindo seu discurso, Bolsonaro vai e toca no assunto da facada do dia 6 de setembro de 2018, fala que foi um milagre, justamente, vocês sabem por quê? Roda aí o trecho e na sequência eu venho explicando. O ano passado estive aqui, ainda era um pré-candidato. Passei por um momento difícil na minha vida no dia 6 de setembro. Fui salvo por um milagre. Bolsonaro falou da facada, pois a facada é algo que nos deixa uma pulga atrás da orelha, pois no próprio Gideões do ano de 2018, eles fizeram uma oração ali no abdômen de Bolsonaro. Na sequência, várias pessoas questionaram, muitos acharam que era um milagre e muitos perguntaram, assim como eu, qual é o motivo de fazerem uma oração no estômago dele, ali no intestino dele, 4 meses antes. Será que ele já tinha alguma doença, já precisava de uma cirurgia? Eu não vou tocar nesse assunto aqui nesse vídeo, mas é algo que deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha. Mais outra, 51, a prova que eu não sei fazer milagre, eu tô cego até hoje, então não sou eu que faço. Mais outra, 52, já que não sou eu que faço, uma criança orando pela outra e a criança acaba de vomitar a doença. E é claro, o presidente dos Gideões na época, Reuel Bernardino, se aproveitou da situação para dizer que aquilo foi um milagre de Deus. O pastor simplesmente orou ali naquela região para proteger ele 4 meses depois da facada. Ali, o abdômen dele virou de ferro praticamente, de acordo com o que Reuel Bernardino falou. O mais engraçado é que tempos depois, o próprio Reuel Bernardino, como vocês podem estar vendo aí na tela, acabou recebendo várias denúncias e o Ministério Público começou a avaliar o que estava acontecendo ali na instituição missionária. E aí ele simplesmente saiu do cargo. Ele simplesmente preferiu renunciar ao cargo de presidente e disse assim: não suporto mais tanta falsidade e ingratidão. Posso cuidar da minha saúde daqui por diante, servir a Deus com liberdade. Então ele resolveu deixar o cargo. E aí vocês podem ver que ali na matéria, Wesley Ricardo Santos, o vice-presidente do Ministério, confirmou a informação. E sim, realmente ele saiu. Nesse momento, o pastor Ruel, então, de maneira oficial, ontem foi juridicamente, mas hoje, o pastor Ruel passa a responsabilidade para o pastor Gilmar e a irmã Giane, a irmã Inês. Wesley, para quem não sabe, é aquele que teve a paralisia facial. E aí eu pergunto, se eles conseguiram proteger o abdômen de Bolsonaro 4 meses antes, qual é o motivo para Deus não curar imediatamente Wesley? Essas coisas é que ficam no ar. Eu não acredito que Deus castigue ninguém, cara, mas se eles trabalham com uma suposta cura milagrosa, não desmerecendo e não dizendo que Deus não possa curar ninguém, mas estou dizendo da denominação e da instituição. Eu tenho certeza que quando a pessoa, em qualquer lugar que esteja, não precisa de denominação religiosa, nem de pastor, nem de padre, nem de líder, nem de político, nem de ninguém, pode ser curada pelo Criador. Mas eles querem dizer que as pessoas que estão ali dentro, que fazem parte, que contribuem financeiramente com o dinheiro, são as pessoas que vão ser curadas. Então qual é o motivo dessas coisas acontecerem? Investigação pública, maçonaria envolvida. Vocês acham realmente que o Espírito Criador está envolvido com tudo isso? Com maçonaria, com política, com mentira, com dinheiro? Pessoal, abram os olhos. Abram os olhos. Eu desabafo aqui, eu venho até esse horário gravar esse vídeo aqui porque eu vejo que a quantidade de pessoas, principalmente no Brasil, que não enxergam tais fatos, são gigantescas. E o meu coração não se conforta com isso. Eu gravo esses vídeos para que as pessoas possam enxergar, quem sabe, pelo menos eu durmo com a minha consciência tranquila, tá? Nem era para eu estar gravando isso aqui, eu estou realmente hoje, particularmente hoje, estou extremamente cansado. Amanhã não teria vídeo, mas como isso aconteceu, eu achei que foi demais da conta, né? E aí, Bolsonaro finaliza aí, no caso, o discurso dele, é claro, idolatrando, adorando, levantando a própria nação de Israel. A maior experiência que eu tive na minha vida foi na minha primeira viagem, o ano retrasado, para o estado de Israel. O menor estado do Brasil é Sergipe, é maior que o estado de Israel. E olhe o que nós não somos. E por que eu estou falando disso? Muitas pessoas, por que você está falando contra Israel? Por que você está fazendo isso? Porque, se vocês não entenderam, Israel está passando por um processo de executar uma das maiores abominações e negações de Cristo de toda